PCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite. Já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite para esta sexta-feira, 15 de março. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Núcleo dos Professores de Cabo Verde, apoiado pelo Sindeprof, decide pelo congelamento de notas deste trimestre para forçar o Ministério da Educação a voltar à mesa de negociações. Ainda sobre a polémica dos leilões do INPS, secretário-geral da UNTCCS considera que o Presidente da República foi infeliz ao retomar a conclusão do Banco Central, que afirmou que o processo não foi transparente. Terminou a reunião do Conselho Superior dos Comandos das Forças Armadas com várias recomendações, dentre as quais a revisão da Lei de Serviço Militar Obrigatório. Aparatoso acidente na Ilha do Sal envolve 4 viaturas e mais de 3 dezenas de pessoas. Os russos começam a votar de hoje até o próximo domingo, numas eleições cujo vencedor já é conhecido. Vladimir Putin terá o seu 5º mandato. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. O Núcleo dos Professores de Cabo Verde, apoiado pelo Sindeprof, decide bloquear notas deste trimestre até que o Ministério da Educação volte à mesa de negociação com todos os sindicatos e também haja resultados satisfatórios. A Miriam Lopes dos Santos esteve na conferência de imprensa dos responsáveis do Núcleo e também do Sindeprof. A nova forma de luta do Núcleo dos Professores de Cabo Verde, ou seja, não disponibilizar as notas deste trimestre no sistema do Ministério da Educação, é, conforme a porta-voz Aleida Semedo, um grito de alerta para a necessária viragem na situação desastrosa que têm vivido. Os professores estão decididos a não colocar neste trimestre as suas avaliações no sistema até que o Ministério da Educação se sente com os interessados e apresente soluções viáveis e palpáveis que vão de acordo com as propostas feitas e as reivindicações apresentadas. Esta é uma luta clara de busca da dignidade profissional e humana. É muito perdida, mas, sobretudo, precisamos de uma reação verdadeira e proativa das autoridades deste país. Este núcleo da classe docente alega que outros setores têm merecido investimentos, enquanto os professores são desgastados e sobrecarregados. E o que observamos é que o Ministério da Educação e o Governo têm arrastado os problemas e as soluções, resolvendo as coisas encurtadas que não acarretam custos, com o intuito de ludibriar a sociedade e os incautos de que estão a trabalhar e a cumprir com os tais prometidos. Isto tem outra conotação. Apenas estão a dar o que foi adiado. Não nos deixemos iludir pelas sucessivas publicações anunciadas pelo Ministério da Educação. São pendências antigas que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Estivemos em negociações através dos sindicatos por longo tempo e ainda continuamos a ter em mãos apenas vento. Uma minoria da classe é que tem sido contemplada e superficialmente, visto que continuamos sem resposta às reivindicações do salário, das promoções e aos subsídios que estão diretamente ligados ao acréscimo de custo. Perante este descaso do Ministério e a ausência de contraproposta condigna, vamos bloquear as notas dos alunos neste trimestre. O Sindicato Democrático dos Professores, Sindeprof, presidido por Lígia Herbert, apoia a decisão dos docentes e continuará a apoiar todas as formas de luta legítimas da classe, conforme a sindicalista. Voltamos a reiterar a nossa vontade e total disponibilidade para se voltar à mesa das negociações, caso o Ministério da Educação mostrar boa vontade e bom senso, mas sem progressão e sem propostas para os professores, nós não abdicaremos da resolução dessas pendências. Mesmo sendo dito que o não lançar as notas no SIS é inconstitucional, até agora ninguém apresentou essa lei que fala da inconstitucionalidade. É preciso que se diga, porque a inconstitucionalidade não pode ser somente de um lado. O Ministério, o aluno não paga propina, é coberta a nota, isto é congelamento também. Continuamos abertos às negociações, em coletivo e não em individual, que isso fique muito claro. Isto de chamar sindicatos em individual não vai funcionar, porque a luta é comum, os problemas são comuns e não vale a pena fatiar os sindicatos
com posicionamentos diferentes. O Núcleo Nacional de Professores, apoiado pelo Sindprof, promete continuar a luta enquanto os professores estiverem com salários não compatíveis com as suas funções, entre outras pendências. E hoje de manhã o Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, através do seu presidente Jorge Cardoso, apelou à seriedade e união entre os sindicatos para a resolução dos problemas dos professores. O SINDEP não aconselha o congelamento de notas por falta de respaldo legal. Na perspectiva de Jorge Cardoso, não há cobertura legal para o congelamento de notas e ele justifica a sua posição com pareceres jurídicos. Porém, os professores que optarem pelo congelamento das avaliações terão toda a cobertura do SINDEP, conforme prometeu o presidente do sindicato. A UNTCCS recomenda articulação com a sociedade civil no processo de melhoria da rentabilidade dos recursos do INPS e considera que o Presidente da República foi infeliz ao retomar a conclusão do relatório do BCV, que afirmou que o processo do leilão do INPS não foi transparente. As declarações foram proferidas pela secretária-geral da Central Sindical, que acusa o Banco Central de omitir uma auscultação prévia ao presidente do INPS e, contrariamente ao veiculado pelo comunicado do Banco Central, garante que aquele instituto enviou, sim, os termos de referência do leilão aos bancos comerciais. O Cândido Amorim Fortes acompanhou a conferência de imprensa e traz-nos aqui os detalhes. Foi um dos argumentos patentes na reclamação apresentada pela maioria dos bancos participantes do leilão de dezembro passado do INPS e que o BCV considerou como um procedimento que pode ser objetivamente qualificado como falta de transparência. A recusa do INPS em disponibilizar regulamento dos leilões e fórmula de cálculo de avaliação das propostas. A secretária-geral da UNTCCS diz que o INPS, em comunicado, já refutou essa argumentação, assim como esclareceu a ilegalidade do sequestro de 150 mil contos depositados no BCN, recomendado pelo BCV. O governador do BCV caucionou o sequestro de 150 mil contos do INPS pelo BCN. O INPS enviou o regulamento juntamente com a carta convite. Não foram mudadas as regras a meio percurso. O BCV, para emitir esse comunicado, apenas ausculta os bancos? Será que antes de 8 de dezembro, data do primeiro leilão, quando era o presidente do INPS que pessoalmente decidia em que banco fazer ou manter os depósitos, negociava sem quaisquer base ou critérios definidos? Tínhamos transparência no processo? Para Joaquina Almeida, nunca houve transparência na alocação dos recursos do INPS nos bancos. Diz que há uma intenção clara de desviar a atenção dos problemas de sustentabilidade do Instituto. A gestão histórica dos recursos do INPS é deficitária face às suas obrigações futuras e tem de mudar. A continuidade dessa gestão, sem os leilões, conduzirá ao aumento da idade de reforma e à redução da cobertura das prestações sociais. Há uma intenção clara de desacreditar o INPS em não deixar continuar o mecanismo dos leilões com o intuito de manter a transferência dos rendimentos dos contribuintes para os acionistas privados dos bancos. Joaquina Almeida considera que o Presidente da República foi infeliz ao retomar a conclusão do relatório do BCV e acusa o Banco Central de ter omitido uma auscultação ao Presidente do INPS no dia 15 de dezembro. E após ter escutado tudo, comentou que nada tinha a dizer. O Presidente da República fez uma declaração pública infeliz, baseando-se no comunicado do BCV, afirmando que o processo dos leilões não foi transparente. A nosso ver, o Presidente da República poderia muito bem chamar as partes para as escutar, em primeira mão, solicitar o dito relatório do BCV e auscultar pessoas certas e entendidas na matéria antes de se pronunciar. Assim, recomenda-se um caminho: articular-se com a sociedade civil e criar uma comissão independente constituída por especialistas nacionais
de reconhecida idoneidade. Joaquim Almeida propõe mesmo os nomes de Carlos Burgo e Mário Silva para essa comissão independente, por acreditar que são personalidades idóneas que poderão produzir um relatório e recomendações sobre a melhoria do processo de rentabilização e sustentabilidade dos recursos do INPS. Um assunto que certamente ainda vai fazer correr muita tinta, e Cabo Verde deve ter um plano estratégico de desenvolvimento de regulação independente, e o Governo assume este imperativo para as reguladoras e também para a regulação. Posição avançada esta tarde pelo Secretário de Estado das Finanças na abertura da Conferência Internacional para discutir o tema das privatizações e também a regulação, conforme o Oscar Monteiro. Promovida pelos gabinetes de advocacia e consultoria MLA, Menezes Leite e Associados de Cabo Verde e Cérvulo e Associados de Portugal, esta conferência reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater os desafios inerentes às privatizações e à regulação que Cabo Verde tem pela frente, com o objetivo de potenciar a economia nacional. É neste sentido que o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, disse que o Governo tem em agenda a montagem de um plano estratégico para a regulação independente. O ambiente material e a complexidade da regulação vão crescer com o aumento da procura, por exemplo, da energia elétrica, a entrada de novos operadores na produção de energias renováveis, o alargamento no acesso à água e saneamento e a entrada de novos operadores nas mais diversas áreas de atividade, assim como tanto o desenvolvimento da economia digital, da conectividade e o posicionamento de Cabo Verde como um hub digital. Cabo Verde deve, inclusive, ter um plano estratégico de desenvolvimento da regulação independente. O Governo de Cabo Verde assume a imperatividade do desenvolvimento das entidades reguladoras e da própria regulação. Em debate estiveram dois temas, a privatização e a regulação. No final da conferência, a Cérvulo e Associados e a MLA, Menezes Leite e Associados, assinaram um acordo de parceria entre os dois gabinetes. E a revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório, implementação do uso de novas tecnologias em todos os setores, ajustamento do orçamento são, entre outras, as recomendações saídas do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas, que terminou esta sexta-feira aqui na Praia. No encerramento do evento, o chefe de Estado-Maior, o contra-almirante António Duarte Monteiro, exortou as tropas a estarem sempre com espírito de entrega e prontos para cumprir as missões que lhes são confiadas. O Eugênio Teixeira acompanhou o evento e traz-nos aqui os detalhes. Foram 2 dias de trabalhos que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas considerou frutíferos, porquanto houve muita entrega e contribuições dos membros do Conselho Superior de Comandos, reunião anual alargada aos diretores de serviços e equiparados. No final, as recomendações foram apresentadas pelo comandante da Guarda Costeira, Armindo da Graça, destacando-se a proposta para a revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório. Propor às entidades competentes a revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório e do respectivo regulamento, considerando a fraca adesão dos cidadãos ao cumprimento das obrigações militares consagradas na Constituição e nas demais leis. E implementar o uso de novas tecnologias em todos os setores das Forças Armadas, visando, dentre outros, a modernização administrativa, abarcando principalmente a gestão dos recursos humanos, a gestão de material e a monitorização dos nossos espaços aéreo e marítimo. Rever e ajustar a dotação de materiais de acortamento e de campanha, armamento, equipamento individual de combate, material de segurança, equipamentos de comunicações, meios de transporte, entre outros, necessários ao cumprimento das missões atribuídas às Forças Armadas. O Conselho Superior de Comandos propõe ainda o ajustamento do orçamento das Forças Armadas, visando a dotação e a melhoria das infraestruturas, fardamento, transportes, equipamentos, alimentação, entre outras. Rever o sistema de saúde militar, maiormente a nível da organização e funcionamento, atribuições, infraestruturas, equipamentos, pessoal, sendo prioritária a integração de psicólogos clínicos e enfermeiros, bem como a aquisição de ambulâncias. Aprimorar a segurança física e operacional das unidades militares, incluindo as instalações críticas. Reforçar os protocolos de cooperação existentes e estabelecer novos mecanismos de cooperação
com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. O encerramento da reunião do Conselho Superior dos Comandos das Forças Armadas foi presidido pelo chefe de Estado-Maior, contra-almirante António Duarte Monteiro, que pediu a prontidão e determinação dos efetivos no cumprimento das respectivas missões. Sermos mais coesos e resilientes, de modo a enfrentar e debelar os desafios presentes e futuros, com determinação, mais conscientes das nossas potencialidades, o que nos irá facilitar na edificação de soluções mais ajustadas aos desafios identificados nesta reunião. A reunião do Conselho Superior dos Comandos, alargada aos diretores e equiparados das Forças Armadas, decorreu durante 2 dias na cidade da Praia. Já são 19 horas mais 15 minutos e meio. Na Ilha do Sal aconteceu na tarde de hoje um aparatoso acidente na descida de Fátima e mediações de Santa Maria, envolvendo 4 viaturas e cerca de 30 ocupantes. As pessoas deram entrada no Hospital Ramiro Alves Figueira, também no Centro de Saúde em Santa Maria, mas, ao que parece, ninguém inspira cuidados de maior, conforme apurou o Moisés Évora. Uma carrinha de caixa aberta, 2 táxis e um autocarro. Apuramos no local que várias viaturas estavam em fila, descendo a estrada de Fátima. Houve um abrandamento de outros carros que seguiam à frente e as 4 viaturas em questão tiveram também que diminuir a marcha. Primeiro a carrinha de caixa aberta e os 2 táxis. O autocarro, que era o último da fila, foi de encontro ao táxi mais próximo, o que levou a um choque em cadeia. Uma comunicação do próprio condutor do autocarro. O primeiro táxi foi catapultado e ficou em cima do outro. Ao todo, eram cerca de 30 pessoas nas 4 viaturas e grande parte no autocarro. As pessoas foram levadas para o Centro de Saúde de Santa Maria e para o Hospital Ramiro Alves Figueira, mas dados médicos indicam que não há casos graves a registrar. Os ocupantes dos veículos sujeitaram-se apenas a exames porque tiveram ferimentos ligeiros. São muitos, no entanto, os danos materiais. Importa chamar a atenção dos condutores mais uma vez, é que há obras a decorrer e praticamente apenas uma via está funcional e em 2 sentidos. Há que ter prudência e guardar distância. Aparatoso acidente na Ilha do Sal, envolvendo 4 veículos e cerca de 30 pessoas. Ao que parece, ninguém está com ferimento grave. A cidade de São Filipe acolheu durante 5 dias o encontro da rede de reserva da biosfera da CPLP, cujos trabalhos terminaram hoje. O evento no fogo superou as expectativas, conforme foi reconhecido pelos participantes e pela própria organização. Ernestina Lopes acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. Foram 5 dias de intercâmbio, aprendizagem, partilha de experiências e trabalho intenso com foco no tema central, os desafios da compreensão e conservação da biodiversidade nos países da língua portuguesa. Reuniu representantes de 24 reservas da biosfera da Unesco, distribuídas pelo Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Faltaram Angola e Timor-Leste, que não possuem reserva da biosfera. O representante da Reserva Biosfera Mata Atlântica do Brasil, Clayton Lino, considerou que os 5 dias foram muito produtivos. Toda a pauta de finalizar o planejamento estratégico, definir a declaração com os princípios, avançar na questão de organização da nossa rede e definir os próximos passos foram atingidos totalmente. Segundo, e talvez até mais importante, foi um ambiente ótimo de discussão, de interação, de sinergia, de intercâmbio, de amizade. Outro destaque foi para o intercâmbio gerado para jovens e a inclusão dos jovens na gestão das reservas da biosfera, tema sobre o qual apenas o Brasil tem experiência na área. Trazer a juventude para realmente estar ocupando o seu espaço, trazendo sua energia, a sua inovação para dentro das reservas da biosfera. Então isso a gente inclusive acertou todo um esquema de trabalho conjunto. O evento no fogo superou as expectativas, conforme foi reconhecido pelo presidente da Reserva do Fogo, Nuias Silva. Cumprimos tudo aquilo que eram as atividades que estavam previstas. As reservas da biosfera na CPLP que vieram dos vários países da CPLP ficaram maravilhados
com aquilo que puderam constatar, o que mostra claramente a nossa visão de transformar Fogo também como o epicentro de grandes eventos nacionais e internacionais. Esse aqui é o exemplo de um. O presidente lamenta a ausência do governo, que não nomeou nenhum representante para participar no evento ambiental. Obviamente dependerá dos compromissos que eles têm, mas eu penso que esse encontro era extremamente importante para ter uma presença forte do governo aqui. Esse aspecto, de facto, ficou aquém das expectativas e pode ser demonstrativo de uma falta de interesse ou de alguma incapacidade de diálogo também do governo em matéria de cooperação dentro das diferenças políticas. Aqui não há política. A próxima edição será realizada em São Tomé e Príncipe. E a Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa realizou na tarde de hoje um fórum de atletas lusófonos destinado aos participantes dos Comitês Olímpicos da CPLP. Um encontro para a partilha de ideias e experiências entre os atletas. A Gracete Silva conta-nos os detalhes. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, avançou à rádio de Cabo Verde que o Fórum de Atletas Lusófonos oferece a oportunidade de discutir questões pertinentes do desporto e dar a conhecer as ferramentas para o pós-carreira. É no sentido de nós darmos as ferramentas aos próprios atletas para o pós-carreira também. E também para que possamos todos falar em português, nos entendemos. Portanto, nós queremos é que os atletas, depois que estejam nesse fórum, possam voltar para os seus países, não é? E poderem multiplicar essas ferramentas para que os atletas possam ter uma melhor progressão pós-carreira. Ou seja, você sabe que a vida de um atleta tanto pode ser curta como pode ser longa, em função é só apanhar uma lesão e acaba a sua carreira. Mas o importante é o que o atleta poderá fazer achando nessa situação. Ele deverá ter uma alternativa, não é? Então, são todas essas ferramentas que nós queremos passar aos nossos atletas. Para Filomena Fortes, este fórum serve ainda como um espaço de diálogo, de aprendizagem e partilha de experiências entre atletas para o desenvolvimento do desporto nos países da lusofonia. Queremos que todos os atletas da lusofonia possam conhecer-se entre si e possam criar projetos em conjunto para a melhoria das condições de vida dos atletas nos seus países. Neste momento estão cá 11 atletas de países da Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil e Guiné Equatorial. Fórum de Atletas Lusófonos em Cabo Verde, financiado pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Amanhã, sábado, será realizado um workshop de formação para comissões de atletas no espaço da lusofonia. E o Banco de Sangue do Hospital Regional Santa Rita Vieira, em parceria com a Delegacia de Saúde de São Miguel, promoveu hoje a doação de sangue no Concelho de São Miguel. O propósito, adiantou o responsável do Banco de Sangue, é o de aumentar o número de doadores da região de Santiago Norte. A reportagem é assinada pela Ângela Mendes. A necessidade de aumentar o número de doadores de sangue na região Santiago Norte é um dos propósitos que levou o Banco de Sangue do Hospital Regional Santa Rita Vieira a promover uma campanha de doação de sangue em São Miguel, afirmou Ermita Dias, responsável pelo Banco de Sangue no Hospital Regional Santa Rita Vieira. O objetivo é para não conseguir garantir nosso estoque no hospital, porque não sei, mas tem casos pontuais onde não tem que ter sangue lá pronto, que é para não responder a situação no momento. A importância de ser doador de sangue é vasta, né? Não pode salvar a vida, em primeiro lugar, de outras pessoas e às vezes já tem nossa vida. Para modo tem situação que não pode pôr sangue lá e dá um acidente, que não está lá, não só fazer acidente, pode ser de viação ou pode ser, se não senhora, algum tipo de hemorragia por alguma outra causa. E pode ir bem, e sempre bom se não pôr no sangue mesmo, para além do nosso grupo, mas no sangue. Então é sempre bom porque não está salva vidas. Esta responsável disse ainda que o fator imigração pode estar associado na diminuição dos números de doadores naquela região. Bom, a situação nesse momento ali, doadores voluntários, não está a ter menos, não está suponha, mas todos os doadores viajam.
Talvez seja por isso e outros também, para além de viajar para o exterior, outros vão para a ilha, que é isso que não está choma. E o que tem que estar dando resposta também aquilo que está acontece. Por isso que não está saindo no terreno, está fazendo campanha para não olhar se não está e retoma a situação antiga, né? Que não tinha alta adesão de doadores voluntários. E levando em conta que uma única doação de sangue pode salvar 3 a 4 vidas, alguns doadores frequentes apelam à adesão de mais pessoas para esta causa. Sempre incentivar as pessoas para morrer. Sangue é bom, é canário do outro mundo, que não está pensando em alguma coisa mareado. E canário, é só o bem fazer oração, tranquilo, tem mitos que esta flama, se mudamos, está toda podre, a minha grandade é verdade. Né, por isso que ele não entende coisa que é amor. Para morrer, amor de próximo, tem que dar sangue para pessoas poder, sem amor, nunca entende coisa que Deus manda para dar. Bom, nada mais de que salvam vida. Se você tem medo de dar sangue, porque você tem receio de salvar vida. Se está a alguém, você tem que ouvir para aquilo que alguém está falando, mas tem que vir para aquilo que você sente, da vida, para tudo aquilo que precisa. O Banco de Sangue do Hospital Regional Santa Rita Vieira deixa saber que os municípios de São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos são os que apresentam neste momento o maior número de doadores em Santiago Norte. Falemos agora do desporto. A Escola de Iniciação Desportiva do Paúl venceu na tarde de hoje o Sol Pontense por 5 bolas sem resposta e conquista assim o Campeonato Regional de Futebol Sub-17 Região Norte de Santo Antão. O jogo foi acompanhado pela jornalista Teresa Pinto, que traz-nos os detalhes. A Escola da Iniciação Desportiva do Paúl entrou em campo com a árdua tarefa de vencer por uma margem de 5 golos para se poder tornar campeão da região norte de Santo Antão. Logo aos 2 minutos da partida, apareceu o primeiro golo por intermédio de Nani. O 2-0 foi aos 29 minutos, com golo de Éder. No meio do tempo complementar, Fabi aumenta para 3-0. 2 minutos depois, Nani faz o 4-0. Já perto do fim, de novo Nani marca o 5º golo para a alegria de toda a equipa. Foi uma emoção que já não tive escolhas a essa vitória nacional, não dá-nos melhor para não tentar ganhar no Temela. Zeca Cruz, treinador da EID, defende que a sua equipa foi a melhor desse campeonato e promete bom desempenho no Nacional. Nós nunca desistimos. Aquele dia não perdemos a Rafael, não perdemos, vamos dizer. Rafael foi melhor que nós, mas foi um pequeno percalço, porque eu não tinha derrotado de Rafael também. Mas não foi de nós a melhor equipe desse campeonato. É a opinião quase, menos de Rafael ainda concorda, mas é a opinião quase unânime nesse campo. Nós jogamos melhor bola, não foi a melhor equipa. E hoje não bem decidido para ganhar, não altera a tática. Nós jogamos um 4-2-4, claramente, nós estamos a procurar gol e não conseguimos. E agora para o campeonato? Está satisfeito, vai ganhar jogo a jogo, com respeito aos adversários que lá tem boas equipes de certeza, mas não tem bom plantel, não tem equipa que pode disputar jogo como qualquer equipa também. E vai dignificar esse futebol da região sub-17 da região norte. O Sol Pontense, que este ano tinha a responsabilidade de defender o título, não conseguiu nenhuma vitória. O treinador Admilson lamenta o desfecho, mas explica que o Sol Pontense perdeu grande parte dos seus jogadores. No campeonato não entrar para bem defender o título, mas nós tivemos quase 80% da equipa ano passado. Nós temos ali uma equipa basicamente baixa na estatura. É só nós espiar, lá tem quase 90% que é sub-15. É quase 90% que aquela equipa que nós temos de jogar outro ano. É menino de escolinha que nós temos de preparar para um campeonato. Não te prometer que o outro ano vai jogar mais forte no campeonato. EID do Paúl é então o campeão de Santo Antão Norte em futebol sub-17 e irá representar a região no campeonato nacional que arranca já na próxima segunda-feira. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 28 minutos e meio. O Centro Cultural do Mindelo recebe no próximo dia 19 a estreia do filme Herança, da produtora Osga Filmes. Trata-se de um curta-metragem no qual tentam questionar, melhor dizendo, sobre temas como o suicídio, o bullying, entre outros, vividos no seio de uma família monoparental, segundo o realizador Helder Doca, que esteve em conversa com o Albertino Brito. O realizador do filme Herança, que estará em estreia no Centro Cultural do Mindelo no dia 19 de março, explica que nesta curta-metragem não tentam explicar nada e sim trazem alguns questionamentos. Helder Doc pergunta o que leva uma criança a uma fragilidade
ao ponto de não reagir perante uma situação de bullying. O filme é que foi rodado em 2020 e só agora que no terminal, quer dizer, no terminal no início do ano, e já gravei isto não mostrar. Não passar e não mostrar, porque não tem algumas pessoas, sobretudo algumas pessoas que trabalham nós, para não fazer uma amostra dele. Acho que ele é um filme também que devia ser passado nas escolas, e porque ele traz uns questionamentos interessantes na saída de meninos, até aí não só. Esta curta-metragem estreia-se a 19 de março de 2024, decretado pelo Governo como o Ano da Saúde Mental. Assim, para Helder Doca, os temas abordados neste filme são oportunos. É também que é mesmo a calhar. Não só suicídio, por exemplo, abandono por algum motivo, abandono de crianças, famílias monoparentais, tanto de parte de pai como parte de mãe também é igual. Né? Por exemplo, eu tenho uma questão lá que é a falta com um daqueles parentes a deixar para uma criança, para ir para a evolução de uma criança. Tá? Tem aquele cérebro frase que o pessoal está a dizer que minha é pai e mãe ou minha mãe e pai. Muito achar que é extremamente errado e é complicado não continuar a dizer a mesma frase porque nem pai nem mãe tem conseguido substituir para aquela criança emocionalmente. Ele poder fazer financeiramente, mas emocionalmente é impossível uma mãe fazer papel de um pai e vice-versa, um pai fazer papel de uma mãe. A Herança tem uma duração de 30 minutos e conta com a participação de cerca de 3 dezenas de atores. A estreia desta curta-metragem será às 19 horas do dia 19 no Centro Cultural do Mindelo, com repetição no dia 20 de março, conforme o realizador Helder Doca, que pretende levar brevemente este filme à cidade da Praia. Já ultrapassamos o Equador da hora 19, já temos 19 horas mais de 31 minutos e meio. Duas notas internacionais. Israel vai enviar uma nova delegação ao Qatar para negociar sobre os reféns, depois de ser conhecida a resposta do Hamas à última proposta do acordo: libertar mulheres e soldados israelitas, juntamente com reféns civis. Em troca, o governo de Netanyahu deixaria sair das suas cadeias prisioneiros palestinianos, incluindo condenados à prisão perpétua. O comunicado foi emitido por Israel no âmbito de uma reunião do Gabinete de Guerra em Tel Aviv, que convocou um novo encontro este sábado, amanhã, portanto, para estabelecer as linhas vermelhas que podem ser aceites pela delegação que será enviada a Doha, capital do Qatar. Sobre a tragédia em Gaza, o primeiro-ministro irlandês, em visita aos Estados Unidos da América, alertou hoje para a crise humanitária e as consequências futuras da ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Ele disse que há uma terrível catástrofe humanitária a desenrolar-se em Gaza, uma tragédia humana que pensa que nos vai assombrar a todos nos próximos anos. As eleições presidenciais na Rússia começam esta sexta-feira e vão durar 3 dias, ou seja, hoje, amanhã e até domingo. Os mais jovens nunca conheceram outra autoridade política que não fosse Vladimir Putin. Fez 2 mandatos como primeiro-ministro, 4 como presidente, sem oposição, capaz de o desafiar. Muitos comentadores consideram estas eleições uma farsa. Pavel Elizarov, ativista político russo, concorda comparando este processo eleitoral ao da União Soviética, quando havia um único candidato. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a realização pela Rússia de atos das suas eleições presidenciais em áreas ucranianas ocupadas, reiterando a ilegalidade da anexação destas terras pela própria Federação Russa. Em comunicado, além de condenar os esforços russos relacionados com a votação hoje iniciada, Guterres recordou que a tentativa de anexação ilegal de regiões da Ucrânia não tem validade perante o direito internacional. A Rússia realiza, como já dissemos, de hoje até domingo, eleições presidenciais nas quais é esperada a recondução do atual chefe de Estado Vladimir Putin por um 5º mandato presidencial, ou seja, até 2030, face à ausência da oposição independente, controle de informação e o espectro da manipulação. Portanto, Vladimir Putin já tem garantido o seu 5º mandato. As eleições começam hoje, mas terminam no domingo, mas ele já está eleito. 19 horas mais 33 minutos e meio, ao fim de linha neste jornal, para o amigo ouvinte que está à espera de alguém que partiu de São Nicolau a bordo do Antututa, saiba que quando forem 23 horas e 25 minutos aproximadamente, a embarcação deve aportar no Porto da Palmeira. Temos neste momento no Porto de Vales Cavaleiros o Praia da Guarda, que daqui a pouco deve vir para a praia, e o Criola, que está no Porto Inglês no Maio e deve também vir aqui à base na praia. Pela via aérea temos um aparelho da TACV que está a fazer ligação interna, fez um voo, há instantes saiu de
São Pedro e São Vicente vem em direção ao aeroporto da Praia. É expectável que dentro de sensivelmente 25 minutos o aparelho esteja na pista do aeroporto da Praia. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua companhia e pela sua amizade. Boa noite. Estaremos de volta. A informação estará atualizada a partir das 10 no Jornal desta hora. Entretanto, às 8, o amigo ouvinte pode também, em títulos, ficar por dentro daquilo que foi o essencial deste jornal que termina neste momento. Obrigado, boa noite e até para a semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.